toda a fabricação, para o pessoal que está assistindo a gente entender. O processo de cerveja, assim, ele é um processo um tanto quanto complexo, né? É um processo que é muito cheio de detalhes. Então, assim, uma coisa que muita gente me pergunta, né? Você for lá na fábrica, são 3 panelas, né? 3 panelas. Uma você cozinha, a outra você filtra e a outra você ferve. E lá você tempera a cerveja, que põe o lúpulo para balancear ela. O lúpulo é que dá o amargo e o cheiro na cerveja, né? O básico disso tudo é extrair açúcar. Então, a cevada, para quem não conhece, a cevada parece um grão de arroz, né? Ela vem em casca, igual um arroz em casca. É mais ou menos parecido o grão. Você quebra aquele grão para abrir, né, a casca, e aí você cozinha. Você põe a água lá, a água filtrada, adequada. A gente faz análise de água, manda analisar num laboratório específico lá, para ver a quantidade de sais minerais que tem naquela água, pH, cálcio, magnésio, sulfato, então. Os componentes minerais da água. Né? Você analisa tudo. E aí você faz as correções que precisa fazer para chegar numa água mais adequada. Que quanto melhor a água, melhor a cerveja. Basicamente isso. Isso é um negócio que é regra. Todo mundo fala assim, aquela água lá, tem uma cerveja ali porque a água dos Campos do Jordão é boa, assim porque a água é boa. Assim como também os refrigerantes, por exemplo, fora do país, né? Por exemplo, pega a Coca-Cola. É totalmente diferente no Brasil e fora do país. Diferente. Né? Então, eles interfere por exemplo, no muito, caso né? dessas empresas grandes, eles têm um padrão de água para fazer. É lógico que assim, a água que tem aqui em Jales é diferente da água que tem ali em Urânia, que é diferente da água que tem em Estrela, que é diferente que tem aqui dentro da cidade mesmo. Você pega a água que tem... vai ter uma alteração, né? A água que vem do poço da Sabesp lá é diferente da água que, de repente, você tem no sítio ali no Ribeirão Lagoa, né? E isso tudo vai interferir no produto final. Mas, assim, grandes empresas, elas têm um padrão disso aí. Então, para a água lá lembra aquela história da Brahma de Agudos? Né? A Skol de Agudos. Sim. Tem essa história famosa, né? O cara vai comprar cerveja, antigamente lia lá. De onde que era a marquinha lá, se tivesse feita. AG, era Agudos. Se tivesse JG, Jaguariúna. É as fábricas da Ambev. Eles preferiam de Agudos, porque a água, não sei o que tal. Tem esse negócio, até hoje tem que olhar lá. Mas, hoje em dia, essas tem tecnologia para corrigir tudo isso aí, para adequar a água ficar igual, né? Então, começa pela água, eu vou falar para você que é o componente mais importante da cerveja é a água, porque 95% da cerveja é água. Cerveja geralmente tem 4%, 5% de álcool, então, quer dizer, 95% é água. Então, você faz esse processo o processo todo se chama braçagem. Esse processo de braçagem, você vai cozinhar lá, vai durar em torno de umas 5 horas cozinhando, entre cozinhar, filtrar e ferver. Né? No final, você ferve tudo. Aqui em Jales ferve a 98 graus, mais ou menos, entra em fervura por conta da altitude. Né? Aí você ferve 1 hora isso, e nessa 1 hora você tempera ela com lúpulo, porque até lá você está tirando açúcar, igual fazer uma sopa de ervilha, não, de aveia. Quem já fez uma sopa de aveia sabe, você põe água e aveia. E não põe nada. Você pegar aquilo ali, se pôr na boca, é doce. Porque a aveia também é um cereal. Você extraiu o amido ali e tal. E cozinhou, ainda quebrou o amido em glicose. Então, você pegar a cerveja até ela ir para fervura, ela é doce. E o negócio doce ninguém consegue tomar. Igual pega um copo de groselha e toma. Você vai tomar um tiquinho assim, depois não desce mais. Ou um café muito doce. Então, você chega na fervura, você coloca o lúpulo. O lúpulo é uma planta, né? Que dá o sabor da cerveja. Aí tem lúpulo de tudo quanto é sabor. É uma planta, é a variação de cruzamentos do lúpulo que dá os óleos essenciais lá, e que eles remetem a desde um perfil mais terroso até um perfil de fruta cítrica, fruta amarela, fruta vermelha, chá e assim vai. E aí, dependendo da cerveja que você quer, você faz a adição de quantidades e variedades de lúpulo ali.
E o lúpulo vai dar um amargor. Então, ele tira aquele dulçor da cerveja, do malte. E ele equilibra. Aí ela aumenta um negócio que chama drinkabilidade, que é a capacidade de você beber aquilo ali. Então, por isso que você consegue beber cerveja. Né? Porque tira aquele... O açúcar é só para fermentar. O açúcar na cerveja serve só para fazer a fermentação. Ser combustível da fermentação. Aí extrai isso, fica só... Isso, aí extrai isso, fica o álcool. Certo. Né? O álcool da cerveja. E aí, sai mais ou menos 5 horas de processo. De 96, mais ou menos, vai cair para 12 graus no tanque fermentador. Troca calor ali instantâneo ali, no aparelho que tem. E cai no fermentador. No fermentador, você vai adicionar a levedura, que é basicamente a mesma família da levedura que faz pão, né? Só que ela é cerevisiae, então ela é específica para a cerveja. E aí tem gente até que faz cerveja com fermento de pão, caseiro, tem muito caseiro que faz isso, aquele fermentinho que você compra no mercado lá, Nossa. aquele Flashman, né? Faz com aquilo lá, dá certo também, porque é levedura, né? E aquele fermento, ele vai lá, é um micro-organismo, ele vai lá e consome aquele açúcar e dá resultado desse açúcar, desse consumo desse açúcar, vai sair o álcool, né? Que é um etanol, e o gás carbônico. Então, praticamente o gás carbônico que tem aqui da espuminha e tal, que tem na cerveja, ele é gerado dentro do processo. Ele é gerado ali mesmo. Eventualmente, você tem que injetar mais gás carbônico para corrigir? Às vezes tem. Geralmente tem. Então, e aí ela fica fermentando. Quanto tempo dura isso aí? Geralmente, esse processo dura 7 dias fermentando e mais uns 20 dias numa temperatura mais baixa, onde você vai baixando. Bem longo, né? Demora então para fazer. Começa com 12 graus na cerveja Pilsen, que é essa mais tradicional, clarinha e tal. Começa em 12 graus por 7 dias, basicamente isso aí. E aí você vai abaixando a temperatura. Acabou esses 7 dias, acabou de fermentar, consumiu todo o açúcar que precisava consumir, consumiu. Aí o que acontece? Você tem que parar a atividade desse fermento, né? Aí você vai baixando a temperatura até perto de 0 grau, ou 0 grau, até -1, -2. E a cerveja, aquela levedura, ela começa com um saquinho, vira 20 litros daquilo lá, no final das contas, no final do processo. E aí você vai drenando isso, vai drenando, vai limpando, a temperatura vai decantando isso aí. Os tanques de cerveja, eles têm esse formato aqui, ó, cônico, né? Por quê? Exatamente para a levedura ir decantando. E aí você tirando ela aqui para ela limpar a cerveja. E vai resfriando. E aí quanto mais tempo ela fica lá, uma cerveja Pilsen fica lá, comercialmente, ela fica artesanal que a gente faz, ela fica entre 20 e 30 dias lá dentro do tanque. Refrigerada a 0 grau ali. Nossa. Desde o dia que eu coloquei ela até o dia que eu vou tirar. Sim. E para depois ela estar apta para invase. Então, ela fica ali e quanto mais tempo, mais ela, vamos dizer, ela apura. Como o pessoal antigo fala, vai apurando o gosto, né? Ela vai apurando, ela vai arredondando.